Bem, gente, hoje é dia 6 de maio de 2019, estava olhando se estava aberto ali, de 2019, aula de Embriologia Geral, GSA 107, para a turma 12A da Biologia. O assunto agora, posso começar, pessoal? O assunto agora é uma continuação da parte de clivagem. Então até agora nós vimos os tipos de clivagem e a partir de agora nós vamos começar a conversar sobre a clivagem humana. Para a clivagem humana, basicamente, vou esperar as pessoas desligarem o celular, acabarem de responder o WhatsApp para eu poder começar minha aula, né? Bem, então o que eu vou colocar aqui é uma classificação da clivagem humana. Vocês precisam saber essa classificação e o porquê dessa classificação, tudo bem? Então eu vou colocar a clivagem humana aqui e porquê, quais são as classificações dela. Então, clivagem humana. 1. Eu sei que a clivagem humana ela é holoblástica. Por quê? Porque eu tenho pouco ou nenhum vitelo, tá? Então ela é, vocês lembram da classificação aqui, ó? Só abrir para vocês verem, só para a gente relembrar. Deixa eu voltar para cá. Aqui. Então ela é holoblástica do tipo isolesta. Ela tem pouco vitelo, né? Distribuído praticamente de forma igual. Então, isolesta. Mas presta atenção, para alguns autores e autores mais recentes que estudaram a clivagem humana, eles descobriram que na realidade, no ser humano, não tem vitelo. Você tem outras reservas nutritivas, mas não na forma de vitelo. Que reservas seriam essas? Você tem aminoácidos, lipídios, carboidratos, tá? Proteínas, e RNA mensageiro protegido para que ele possa funcionar durante mais tempo. Tudo isso tem lá, organelas e tal, né? Só não tem a reserva na forma de vitelo. Então, para alguns autores, por exemplo, se você olhar no Moore e Pessoa, lá está dizendo que ela é isolesta. Mas se você olhar em alguns autores mais recentes, vai dizer que ela não tem vitelo, então ela é alécita, tá? Então as duas formas são aceitáveis. Na prova, eu posso te pedir que você classifique ela como isolesta, mas posso dizer para você que ela é alesta. O termo correto mesmo, é alesta. Mas nos livros, na maioria dos livros, ainda está como isolesta, tudo bem? Tá? Por exemplo, o Mu e Pessoa, você tem vitelo para as 2 primeiras semanas, tá? E para outros autores, pesquisas mais recentes, diz que não tem vitelo para dia nenhum, porque não existe. Tudo bem? Tranquilo? Então agora eu vou, antes de falar da terceira classificação, eu vou mostrar um modelinho para vocês. O que é que nós temos aqui, ó? Deixa eu pegar esse. Esse aqui é o zigoto, tá bom? Eu tenho o polócito 1 e o polócito 2 aqui, ó. Certo? Então eu sei que já não é mais óvulo, é zigoto. Porque já tem 2 polócitos. Tá? E lá dentro eu teria um núcleo só. Tudo bem? Então, zigoto. Lembra por que se chama polócito? Polócito, nunca pensaram a respeito disso talvez, mas olha, polócito é porque célula que está, cito é célula, célula que está no polo. Então os polócitos ficam localizados no polo norte do zigoto. Imagina isso aqui como globo terrestre, polo norte. Então os 2 polócitos. Então polo norte, polo sul e no meio o equador. Os 2 polócitos vão demarcar a área de início do sulco de clivagem, tá vendo? A clivagem do zigoto começa, a primeira clivagem começa no meio dos polócitos. Olha aqui, ó, tá vendo o pontilhado? Para demarcar essa primeira clivagem, o primeiro sulco de clivagem. Tudo bem? Então, é isso, por isso que eles se chamam polócitos. Bem, eu tenho aqui agora essa clivagem realizada, tá vendo? Ó, olha aqui, ó. Entre os 2 polócitos. Essa clivagem foi no sentido polo norte para o polo sul. Portanto, cortou assim, né? É uma clivagem vertical.
vertical, tá bom? Repara numa coisa, quando você faz essa clivagem, você cortou de fora a fora, holoblástica, tudo bem? E formou dois blastômeros, tá vendo? Um daqui, outro de cá. Repara neles, ó, olha, esse é mais gordinho, tem mais conteúdo, e esse aqui é mais magrinho, menos conteúdo. Então foi uma clivagem desigual, tá vendo? Um ficou maior, levemente maior do que o outro. Então a próxima classificação, ela é chamada de desigual, mas você pode ver essa clivagem também sendo chamada de quase igual ou subigual, tá bom? Porque deu blastômeros de volumes diferentes, ok? Tranquilo? Tá? Bem, esse tipo de coisa vai influenciar o que vai acontecer para frente, tá bom? Tá? As próximas classificações. Então agora eu vou mostrar para vocês a próxima clivagem. A primeira clivagem está aqui, ó, de preto, tá vendo? Entre os dois polócitos. A gente diz que essa clivagem serve para estabelecer o eixo. O que eu quero dizer com isso? Que depois dela, eu vou olhar as clivagens que vão acontecer do lado direito e as clivagens que vão acontecer do lado esquerdo. Tá vendo? Ele estabeleceu dois lados. Então, a primeira clivagem a gente vai desconsiderar, porque ela é só para estabelecer o eixo. Tá? Então, o que vai acontecer agora em seguida? Olha, uma clivagem no blastômero menor, no sentido norte e sul, também vertical, não é? Repara, o que eu tenho aqui agora? Dois blastômeros menores e um maior. Eu tenho um número ímpar. Então, essa clivagem, ela é chamada também de assincrônica. Lembra que eu falei com vocês que eu ia conversar bastante aqui, ia citar algumas vezes o anfíoxo como exemplo? Provavelmente quando vocês aprenderam, se aprenderam embriologia, infelizmente embriologia é daqueles tópicos do colégio que estão no final do livro, né? Muitas vezes o professor não chega no final do livro, mais comum que aconteça. Embriologia e botânica, né? Botânica também está sempre no final do livro, nunca aprende. Tem gente que consegue passar pelo colégio inteiro sem ter visto botânica e sem ter visto a embriologia e algumas coisas que ficam no final. Bem, quando o professor entra, eu acho até bom, sabe por quê? Porque a embriologia lá está tão mal feita que às vezes é melhor nem ter. Quer ver uma coisa que está muito errada no livro? Todo professor fala isso quando vai dar aula. Já viu? Todo professor de biologia tem um default, né? Tem uma coisa no disco rígido dele, e todo professor fala a mesma coisa. Os meus me falaram, e se vocês tiveram, o de vocês também falou. Quer ver? É uma célula zigoto, que se divide gera 2, que se dividem geram 4, que se divide gera 8, que se divide gera 16, gera 32, 64, 128 e assim sucessivamente. É uma progressão. Não é? Todo professor fala isso. Tá certo? Se for para anfíoxo, tá. Se for para a gente, não. Por quê? Porque no nosso caso, nós temos, olha, divisão assincrônica. Nós temos, olha essa fase. Quantas células eu tenho? 3. Então eram 2 e de 2 não pulou para 4, pulou para 3. Porque só um lado se dividiu. Quando uma pula para 2, 2 pula para 4, 4 para 8, é sincrônico. Anfíoxo é um exemplo. No nosso caso, é assincrônico, porque você tem fase em que nem todas as células se dividem ao mesmo tempo. Então você tem fases com número ímpar. E aí, por exemplo, essa é um exemplo. 3 células. Você vai ter uma fase, para falar aqui próximo, uma fase de 5. Depois você vai ter uma fase de 7. Então, com número ímpar. Ao invés de você pular de 4 para 8, você pula de 4 para 5, depois de 4 para 7, né? De 5 para 7, e depois aí vai ter o 8, tá vendo? Tá? Então, por quê? Porque é assincrônico, já que as células não se dividem ao mesmo tempo. Por que não se dividem ao mesmo tempo? Alguém tem ideia? Essa aqui começou junto com essa, só que essa aqui é muito maior, então é mais difícil essa aqui terminar a divisão dela. Por isso que essa aqui se dividiu primeiro do que essa de cá, tá? Então, mais uma vez,
primeira clivagem aqui, segunda clivagem do lado de cá, vertical no blastômero menor, tá? Ok? Tudo bem? Agora vamos passar para a última classificação, a classificação rotacional. Para entender essa rotacional, eu preciso que vocês prestem atenção no que eu vou mostrar aqui, tá? Então vamos combinar assim, para de escrever, presta atenção, depois você volta a escrever, tá? Alguém tem uma régua para me prestar? A régua vai me ajudar aqui. Uma reguinha daquelas pequenininhas aí, tem? Aí, pronto. Apareceu. Mais fácil. Obrigado, viu? Então, ó. Todo mundo prestando atenção, ó. Olha aqui. Pronto. Os dois blastômeros, os dois polócitos estão aqui, tá? Então a primeira clivagem está aqui, ó. Entre eles. Está escrito 1 nela, tá vendo? Tá? Aí estabeleceu o eixo. Lado direito, lado esquerdo. Lado direito, o blastômero menor. Lado esquerdo, o blastômero maior. Tudo bem? Segunda clivagem. Então essa foi a primeira. A segunda está aqui, ó. Já mostrei para vocês. Blastômero menor, vertical. Terceira clivagem. Aí pula o eixo. Sempre assim. Tá vendo? Por isso que eu falei do tal do eixo. Agora pula para o lado de cá do eixo. Então é um lado, pulou para o outro. Volta para ele. Pula para o outro. Volta para ele. Sempre assim, tá? Então, por isso que isso aqui estabelece o eixo. Então, ó. Segunda clivagem está aqui, ó. Aí, olha. Terceira clivagem, no blastômero maior, horizontal, tá vendo? Só para lembrar uma coisa, pode ser que vocês leiam no livro. Essa clivagem vertical é chamada também de meridional, tá bom? Tá? E a clivagem horizontal é chamada também de equatorial, tá? Vamos anotar, só para a gente não se esquecer, que pode ser coisa também que caia na prova. Então, ó, clivagem, tá? Vertical, no sentido norte-sul, ela é chamada também de meridional. E a clivagem horizontal é chamada também de equatorial. Saúde. Tá? Nota aí para não esquecer. Então, relembrando, primeira clivagem está aqui, ó, estabeleceu o eixo. Segunda clivagem está aqui, ó, tá? A vertical, blastômero menor. Terceira clivagem está aqui, ó, horizontal no blastômero maior, tá? Quarta clivagem, ela está só pontilhada aqui, ó. Olha, lado, o outro lado, né? Blastômero menor, horizontal. Ou seja, aqui foi vertical, aí foi para o lado de lá. Quando voltou para cá, aqui foi vertical, passa a ser horizontal. Aí pula para o lado de lá, quinta clivagem. Se aqui foi horizontal, vai ser vertical. Tá? Aqui não está mostrado, mas vamos olhar a sexta e a sétima clivagem. A sexta clivagem, pulou para o lado de cá. A última aqui tinha sido horizontal. Então vai ser de novo vertical. A sétima clivagem, pulou para o lado de cá de novo. Se aqui, qual que foi a última? Aqui foi a quinta, que foi vertical. A próxima vai ser horizontal. Então o que está acontecendo? Você pula o eixo e muda o sentido. Se ela é horizontal, vai ser vertical. Se ela for vertical, vai ser horizontal. Você está fazendo uma rotação no eixo, tá? Por isso é chamada clivagem rotacional, tá? Clivagem rotacional. Ok? Tudo bem? Tranquilo? Pergunta? Professor, qual é o grau de dependência ou de independência dessas divisões? Tipo, um lado só vai se dividir quando o outro se dividir ou não? Olha, normalmente é assim, tá? Isso é valores médios, tá, Gabriel? Mas, às vezes acontece, e isso é interessante, a pergunta do Gabriel é bem interessante, porque é o seguinte, não é 100% dos embriões que vão ser assim. Por exemplo, descobriram
que na hora de você fazer uma fertilização, o pessoal que estuda fertilização in vitro, descobriram que quanto mais próximo, quanto mais sincrônico forem as clivagens, melhor resultado na fertilização in vitro tem. Tá? O padrão é ser esse, mas pode ter diferença de um embrião para o outro. Parece que o fato de ser assincrônico, por algum motivo que a gente não conhece, atrapalha. Mas a imensa maioria é assim. Acontece de um lado, para depois acontecer do outro, para voltar para o outro lado e mudar o eixo. É assim que vai acontecer. Mas a gente está falando de um universo de embriões, em que um processo muitas vezes é um pouco diferente do outro. Tá certo? Tudo bem? Tá? Agora, eu não vou lá atrás pegar não, mas eu vou fazer um desenho aqui só para a gente lembrar. Lembra do anfioxo? Anfioxo é assincrônico, né? Que era esse aqui, ó. Esse daqui de cima, né? Olha lá, ó. Era assim. Uma clivagem, dividiu ao meio. Segunda clivagem, partiu de novo aqui, dividiu de novo. Gerou 4 células, tá? A próxima clivagem, partiu no meio certinho assim, ó. Gerou 8 células. Então, para gerar 8 células, quantas clivagens? 3. Olha no caso humano, para gerar 8. Você teve, ó, primeira clivagem aqui, segunda clivagem aqui, terceira clivagem aqui, né? E aí você gerou 4, tá vendo? Aí você vai ter que ter mais uma aqui, para dividir essas em duas, e mais outra aqui, para dividir essas em duas. Então, no total, quantas clivagens você teve que ter para gerar 8? 5. Processo mais demorado. No anfioxo, só 3. Por quê? Porque o anfioxo é radial, corta de fora a fora. Como a gente tem diferença de um lado para o outro, o processo fica mais demorado. Entenderam? Então, ó, de novo, era uma bola. Partiu no meio, uma. Quase no meio, né? Partiu aqui, ó, 2. Partiu aqui, 4. Anfioxo a gente está falando de 8. Então, para gerar 8, eu tenho que partir essas ao meio, aqui, ó, quarta clivagem. Então, eu gerei o quê? 1, 2, 3, parti aqui, né? 1, 2, 3, 4, com essas duas 6. Fase de 6, tá vendo? Fase intermediária. Aí, o que aconteceu? Eu parti aqui, ó. Então, eu tive que ter, para gerar 8. Então, para gerar 8, 5 clivagens. Então, na espécie humana, o processo é mais complicado, mais demorado um pouco. Nossa natureza. Tá bom? Tranquilo? Lembra da história que eu contei para vocês? Do professor que já vem com certas informações no default dele, né? Na memória. Todo professor de embriologia tem, infelizmente, esse mesmo palavreado. Eu quero lembrar de uma outra informação que se fala bastante, professor de biologia. Mórula. O que é a mórula? Todo professor fala. Mórula é uma massa maciça de células no formato de uma amora. A amora vem da palavra mórula, tá? Não é assim que o professor fala? O que é essa tal dessa mórula? Por que ela é importante? Por que o professor fala de mórula? Mórula não é uma fase específica, não. Mórula é uma etapa no processo de clivagem, tá? Agora, tem alguma importância. Se você perguntar lá para o professor, na maioria dos casos ele não sabe a importância da mórula. Você fala assim, mas por que fala de mórula, professor? E depois de mórula para de dividir? Claro que não, continua a dividir. Tá? Então, mórula é uma etapa específica da clivagem, em que vai acontecer uma coisa muito importante, que é o quê? O restabelecimento. Então, na mórula, vai ter o reestabelecimento da razão, volume do núcleo, volume do citoplasma.
Opa, o que é que isso quer dizer? Qual que é a significância disso? Quem me emprestou? Toma, pode pôr de novo lá no seu, como você disse outro dia, kiwi. Tá? Toda célula funciona assim. Ela tem um núcleo que tem sempre, para aquele tipo celular, um tamanho específico. Esse tamanho vai entre 10% e 20% do volume da célula, tá bom? Vamos pegar 10%. Então você teria numa célula de um determinado tipo, 90% do volume dela é citoplasma, 10% é o núcleo. Quando a célula vai entrar em divisão, lembra da história da célula ter que crescer? Ela vai ter que crescer para acumular nutrientes, para acumular organelas, para dividir para as duas filhas. Então ela vai crescendo, porque aquele espaço, a inibição por contato acabou. E aí o que acontece? Tem espaço para ela crescer. E o que cresce na célula? É o citoplasma. Então eu posso dizer que a célula antes de divisão é 90% citoplasma, 10% núcleo. Depois, daqui a um tempo, ela cresceu, 92% citoplasma, 8% núcleo. Mais um pouco, 95% citoplasma, 5% núcleo. Aí chega um certo momento em que é disparado a informação para ela se dividir. Então isso é uma forma que a célula tem para controlar a sua divisão. Tá? Bem, vamos pensar no nosso zigoto e no que está acontecendo agora. É uma célula gigante. Ela é mais de 20 vezes maior em volume do que uma célula normal. Ela é visível a olho nu. Ela é enorme. Tá? O que acontece? Ela tem... Por que ela é enorme? Porque ela tem um citoplasma grandão e um núcleo grandão? Não. O núcleo é sempre do mesmo tamanho. O citoplasma que é grande. Então essa célula, o zigoto e depois os blastômeros que vêm, já tem um tamanho grande o suficiente para disparar a informação para se dividir sem ter que crescer. Ou seja, sem ter que ter G1 e G2. Vai direto. Divide, vai direto. Divide, vai direto. E assim vai. Só entra na fase S para duplicar os cromossomos, né, as cromátides irmãs, dividiu. E assim vai acontecendo sucessivamente. Só que toda vez que você divide, vai ficando menor. As células vão ficando menores, volume menor, até chegar no ponto em que de novo se restabeleceu o volume, razão do volume do núcleo, o volume do citoplasma. Ou seja, agora é 10% em cada célula, 10% de volume do núcleo, 90% citoplasma. É a mórula. O que acontece depois? A célula se divide? Claro que ela volta a se dividir. Só que agora ela vai levar mais tempo, porque ela tem que crescer para se dividir. É o que a gente chama G1 e G2. Então volta a ter G1 e G2. Então depois da mórula, quando se restabeleceu esse volume, essa razão dos volumes, o processo torna-se um pouco mais lento, mas continua a se dividir do mesmo jeito. Tá vendo? Então essa é a importância da mórula. Isso que ninguém questiona o professor, porque o aluno não tem embriologia suficiente para questionar, né? Dá vontade de um picorruchinho lá levantar a mão e falar assim: professor, mas por que essa mórula é importante? Né? Aí o professor vai falar: cala a boca, menino, vamos seguir para frente, tá? Tudo bem? Então assim, é uma fase, é uma etapa do processo de divisão. Na espécie humana, a mórula se forma, no homem, a mórula se forma a partir de 16 células, tá? Agora, para atender uma coisa que o Gabriel perguntou ali agora, isso é na média. Tem gente que a mórula se forma com 12, tem gente que se forma um pouco mais de 16, tá? No camundongo, no rato, se forma com 100 células. A minha pergunta é simples: por que no rato se forma com 100 e na espécie humana com 16? Alguém tem ideia? Ciclo de vida. Não. Hã? Não.
é muito mais simples que vocês estão imaginando. O zigoto do rato é maior do que o zigoto humano. Então você tem que dividi-lo 100 vezes, formar 100 pequenas divisões, 100 pequenas células, para chegar na razão, volume do núcleo, volume do citoplasma. 10, 90%. Na espécie humana, como ele é menor, o que acontece? Você vai conseguir formar com 16. Tá? Continua dividindo depois? Claro, continua. Tá? Tudo bem? Oi. Estou com uma dúvida crucial. Pode falar. É o seguinte, qual que é a diferença entre zigoto e embrião? Embrião é tudo que ocorre depois da fecundação. O embrião começou. Qual que é a primeira etapa do embrião? Óvulo. Qual que é a segunda etapa do embrião? Zigoto. Qual que é a terceira etapa do embrião? É o que nós estamos vendo hoje. Clivagem. Qual que é a quarta etapa do embrião? Blástula. Qual que é a quinta etapa do embrião? Embrião bilaminar. E assim vai, tá? Embrião vai até 8ª semana. Depois de embrião, passa a se chamar feto. E como eu chamo o bebê todo o tempo que ele está, desde a sua formação até o parto, eu chamo ele de concepto. Então, concepto é uma união de feto mais embrião. Tá? Todo o período que ele está na barriga da mãe, a gente fala concepto. A gente usa pouco essa palavra, né? Mas o termo correto é concepto, tá bom? E o zigoto, professor, só para ficar claro? O zigoto é uma fase do embrião. Tá, é uma das fases. Uma das fases. Óvulo, falei isso aqui. Óvulo, zigoto, tá? Depois vem clivagem e assim vai. Obrigado. Tá? Tudo bem? Tranquilo? Bem, então, com 16 células, se forma essa massa compacta, que é a mórula, tá? Que é importante por causa daquilo ali. Eu tenho aqui, ó, pedi para as meninas fazerem para mim, ó, olha, são 16 células aqui. Depois vocês podem, quando tiver na monitoria, vocês podem contar, tá? Eu vou abrir para vocês verem, ó. Olha, eu tenho 8 em cima e 8 embaixo, 16 células, tá vendo por dentro? Uma massa compacta, sem nenhum espaço, tá? Tudo bem? Agora, tem uma coisa que vocês têm que se lembrar. Todos os modelos que eu estou mostrando até agora são modelos incompletos. Por quê? Porque está faltando nele as partes de fora, não é? O que está faltando aqui? Zona pelúcida, está faltando, tá vendo? Os polócitos estão aqui, ó. O que você teria por fora? A zona pelúcida. E talvez uma ou outra célula da corona radiata que ainda ficou. Então você tem que sempre lembrar disso, tá? Isso aqui é uma visão lá de dentro, está faltando coisa. Tudo bem? Tranquilo? Essas coisas a gente vai ver nos outros modelos ali, só para relembrar que elas estão presentes. Tá bom? Bem, agora vai acontecer a primeira diferenciação. Vamos pegar uma pessoa. Qualquer pessoa aí tem em torno de 70 trilhões de células. 70 trilhões é 70 vezes 10 elevado a 12. É muita coisa, não é isso? Tá? 1 milhão é 10 elevado a 6, 1 bilhão é 10 elevado a 9, 1 trilhão 10 elevado a 12. Certo? 70 vezes 10 elevado a 12. Você vai pensar, isso não significa nada para mim? Ó, só para vocês terem uma ideia. A gente tem mais células no corpo do que o número de estrelas no universo. Então nós temos uma quantidade imensa de células. Como são 70 trilhões, muito provavelmente existem muitos tipos celulares e coisas ainda para serem descobertas. Assim como você vai falar, mas no universo é muito difícil pelas distâncias, claro. Mas no nosso caso é difícil porque é tudo muito pequeno, não é? Para eu colocar em 1,72 m 70 trilhões de células é muita coisa. É muito difícil entender. Elas são todas submicroscópicas. O que a gente tem até o momento? A classificação das células em tecidos, não é? Epitelial, nervoso, muscular e conjuntivo. Aí se você for pegar os tecidos e olhar a classificação das células, até o momento
foram classificados 242 tipos celulares, tá? Dentro do meu corpo, eu tenho 242. Devo ter mais? Muito provavelmente, tá? À medida que as pesquisas vão andando aí, a gente descobre, por exemplo, de vez em quando eles descobrem uma organela diferente, que ninguém conhecia. De vez em quando eles descobrem um tipo celular que ninguém conhecia. Assim como na zoologia, outro dia mesmo, há poucos anos atrás, o pessoal descobriu uma outra espécie de mico-leão. Tá? Você vai pensar, nossa, um mamífero, um primata, sendo descoberto em pleno anos 2000? Como é que pode isso passar desapercebido? É porque tem muita coisa. É muito mais... Eu tinha um professor que falava o seguinte, Ney Carnevale, professor de ornitologia. Ele falava uma coisa bem bacana, que era o seguinte, espero que ainda fale, né? Espero que o Ney esteja vivo e ainda com saúde. O Ney falava o seguinte, que em biologia, a coisa mais difícil que tem é você dizer que uma espécie está extinta. Tá? Por quê? Já viu essa história de passar às vezes 10, 20, 30, 100 anos que você não acha o bicho, de repente alguém acha? Tá? Então é difícil você ter certeza absoluta que uma espécie se extinguiu. Do mesmo jeito, então, quando a gente está estudando embriologia, a gente está estudando o desenvolvimento dos tecidos, o desenvolvimento do ser humano, é muito difícil a gente ter certezas absolutas e tem muita coisa ainda para aprender. Então tem muita coisa que a gente vai aprender aí ao longo das próximas décadas, com certeza, né? Então, estou contando essa história dos 242 tipos celulares, só para dizer para você o seguinte, como a gente começa com uma célula zigoto e gera 70 trilhões? Multiplicação, mitose, né? E diferenciação. Pensa nos tipos celulares, pensa numa hemácia, pensa num neurônio, pensa numa fibra muscular, pensa num queratinócito da pele. Todas têm o mesmo material genético no seu interior. Mas o que aconteceu de lá para cá? Elas se diferenciaram. De forma que você não vai confundir de jeito nenhum um neurônio com uma célula da pele. Nem em termos funcionais, nem em termos morfológicos. Tá? Eu estou contando isso para vocês para falar que agora, na fase de mórula, vai acontecer a primeira das diferenciações do ser humano. Uma diferenciação que a gente chama dentro-fora ou fora-dentro. É a primeira que acontece. Alguém levantou a mão? Fala. Nos primatas o desenvolvimento é assim também? Muito parecido com o nosso, praticamente igual. Tá? Então, assim, a maioria, as pesquisas que a gente tem no ser humano é a partir de útero que foi perdido, pessoa que morreu, tá? A partir de alguma coisa que aconteceu, assim, um aborto espontâneo, ou a partir de uma gravidez tubária, alguma coisa você consegue. Mas muitas vezes se faz pesquisas com primatas, porque são muito próximos. O que você observa no primata, praticamente em quase tudo é verdadeiro para a espécie humana. Tá? Então tem muita proximidade. Aí dá para fazer pesquisas, realmente pesquisas um pouco mais aprofundadas. Tá? Bem, então a primeira diferenciação é a diferenciação dentro-fora ou fora-dentro. O que acontece nessa diferenciação? Depois a gente vai ter milhares, centenas de milhares de diferenciações ao longo da nossa vida. Tá? Agora, vou voltar ao modelo da mórula, tá vendo? O que vai acontecer? Eu tenho células aqui do lado de fora e algumas células mais para dentro. O que acontece com essas células aqui de fora? Tá vendo que a gente tem espaço entre elas? Esse espaço não vai ficar. Por quê? Porque essa célula com essa e elas todas aqui de fora, elas vão começar a fazer junções adesivas e oclusivas entre si. Lembra aquela história que vocês aprenderam lá na histologia, de junções, na citologia, junções celulares? Então, junções adesivas e oclusivas. E vai acabar esse espaço que tem entre elas, tá? Só nas células de fora. Para que elas estão fazendo isso? Porque quando elas fazem isso, elas vão terminar com esses buracos que estão aqui, tá vendo? Quando elas fecham esses buracos, elas conseguem ligar as bombas de sódio e potássio e começar a bombear íons lá para dentro. Repara numa coisa, olha que interessante. Mórula
mórula. Por que essa é grande e por que essa é pequena? Porque essa aqui, quando ela se juntou, fez junções adesivas e oclusivas, ela o quê? Diminuiu de tamanho. É o que a gente chama condensação da mórula, tá vendo? Vou esperar a amiga de vocês acabar de mandar a mensagem no WhatsApp para a gente poder continuar a nossa aula. Pronto? Então, quando a célula fez junção adesiva e oclusiva, acabou o espaço e ela ficou menor, tá vendo? Ela se condensou. Então, a condensação da mórula é um resultado dessas junções adesivas e oclusivas. Ficou tudo mais junto e acabaram os espaços. Aí o que essas células de fora fazem? Ligam as bombas de sódio e potássio, de forma que elas vão conseguir pegar a água que está no meio externo e bombear água lá para dentro. Elas não têm muito... elas bombeiam, na realidade, íons, e com os íons vem água. Então vou repetir. Está aqui, com espaço, tá vendo? Juntou, condensou, está aqui. Aí o que a célula faz? Liga bomba de íons sódio e potássio, bombas de sódio e potássio. Bombeia sódio e potássio lá para dentro. Elas não têm interesse no sódio e potássio. O interesse delas é na água que vai junto. Então, começa a entrar água no interior dessa estrutura. E ao entrar água no interior dessa estrutura, ela vai se modificar. A gente vai entrar na fase que vem a seguir, que se chama blástula. Deixa eu pegar ali atrás para mostrar para vocês, tá? Vou pegar os modelinhos ali. Deixa aqueles ali, eu vou pegar uma caixinha ali para mostrar. Só um segundinho. Opa, pegando o modelo errado. Eita! Maluco! Só um segundinho. Pronto, tá aqui. Bem, o que eu tenho aqui? Eu tenho o final dessa história, ou seja, olha o que aconteceu. Esqueçam de cá por enquanto, tá? Vamos só olhar nesse. Células do lado de fora, tá vendo? Estão aqui. Elas se juntaram, tá vendo? Se juntaram. Fizeram junções adesivas e oclusivas. Aí elas bombearam íons para dentro. Junto com os íons foi água. E aí, olha a estrutura que ficou. Eu tenho um grupo de células lá dentro, uma cavidade e um grupo de células do lado de fora. As células do lado de fora vão formar um tecido que eu chamo de trofoblasto. Então, a gente vai ter uma estrutura assim, ó. Células do lado de fora, trofoblasto. Células do lado de dentro, numa localização fora do centro. A gente diz que é uma localização excêntrica, fora do centro. Essas células são chamadas de massa celular interna, maciço celular interno, ou, como eu gosto de chamar, embrioblasto. Embrioblasto. E a cavidade, cheia de água, eu chamo de blastocele. Mas de vez em quando você ouve ela sendo chamada de cavidade blastocística. Então agora, pela primeira vez, devido à condensação da mórula, as junções adesivas e oclusivas e o bombeamento de íons para dentro seguido de água, a gente teve a formação de 3 tecidos, certo? O embrião então mudou de fase, saiu da fase de clivagem
e entrou na fase que a gente chama fase de blástula. E esse embrião na fase de blástula, ele vai se chamar de blastocisto. Então, seguindo a história das fases, clivagem, blástula. Como é que eu chamo o embrião na fase de blástula? Blastocisto. Como é que é formado esse embrião? Um tecido de fora, trofoblasto. Trofo é alimento. Por quê? Porque esse tecido aqui de fora vai dar origem, entre outras coisas, no futuro, à placenta. Vai participar da formação da placenta, que serve para alimentar o bebê. Certo? Não é? Não é através da placenta que o bebê consegue recursos lá no organismo materno. Tá? Trofoblasto. E a palavra blasto? Eu já falei de célula que se chama blastômero. E agora eu tenho uma outra que se chama blastocisto e blastula. Tudo vem de blasto. Blasto quer dizer o quê? Tecido ou célula primitiva. Então, parte que vai gerar, tem a ver com a alimentação do embrião. Já nesse começo ele já serve, porque vai servir para absorver alimentos no interior do corpo da mãe. Então, trofoblasto, um espaço interno, blastocele. E esse aqui, ó, em verde, embrioblasto. O embrioblasto vai dar origem ao embrião. Então o embrião vai vir daqui. Por isso é chamado de tecido primitivo, blasto, e vai dar origem ao embrião, embrioblasto. Ok? Tudo bem? Então é a fase que vem a seguir, a fase de blástula. Pergunta. O nosso DNA, então, vai dar informação para esse formar placenta? Tá tudo dentro, vamos dizer assim, de um relógio biológico, e essas alterações vão acontecendo ao longo do tempo. Eu até usava numa aula, aí depois eu acabei parando de usar, um gráfico que mostrava os RNAs que vão sendo ligados e os RNAs que vão sendo desligados. RNA gera proteína. Então você tem ondas de ligação de RNAs e desligamento de outros. Então, de uma fase para outra, alguns RNAs passam a funcionar e outros deixam de funcionar. Tá? Por isso que você vai conseguir essas transformações ao longo do tempo. Um tecido vai virar outro, você vai ter as diferenciações. Tá? Como é que chama essa diferenciação que eu acabei de falar? Dentro, fora, ou fora, dentro. Tá? Por quê? Porque a partir de agora, a parte de fora, trofoblasto, ficou diferente da parte de dentro. Blastocele, embrioblasto. Tá? Pergunta. A fase de blástula, então, ela começa a partir da compactação da célula? A partir da compactação da mórula. Tá? Quem vai gerar a formação da blástula é a compactação da mórula. Ok? Onde nós estamos? Estamos do dia 4 para o dia 5. Ainda dentro da tuba. Lembra que eu contei para vocês que a tuba fica fechada até o dia 5? Então ela está fechada. Não dá para o embrião sair. Ele vai ficar parado ali no istmo até esse processo acontecer. Tudo bem? Tranquilo? Tá? Morreu o assunto por hoje. Eu vou parar por aqui. Tá bom? Vou fazer a chamada e vocês estão liberados. Ok? Posso desligar? Alguma dúvida a mais? Você acha que as melhores questões biológicas já foram descobertas? Olha, quando a gente está na faculdade, fazendo graduação, a gente acha assim, eu mesmo cheguei a pensar várias vezes assim, aquele pensamento bem superficial, né? Eu vou pedir só para, antes de responder, para alguém fazer uma caridade para mim, dá uma saída por essa portaria aqui, ó, por essa entrada aqui, e ver se é por acaso o meu carro que está com o... Parou, deixa. Tá? Porque outro dia eu achei que fosse e era mesmo. Aí vai até descarregar a bateria. Bem, eu tinha uma visão superficial que eu queria trabalhar numa área em que tivesse muita coisa para ser descoberta. Porque é bobagem.
todas as áreas tem milhares de coisas para serem descobertas, tá? Então o que não falta é linha de pesquisa por aí. Linha de pesquisa importante e inovadora. Você quer algo mais inovador do que você aprender, você descobrir quais são, o que faz, quais são os princípios que norteiam a formação do ser humano, né? E a gente, o que eu falo aqui, muitas vezes eu estou preso em coisas que são assim, são ainda demandam muitas pesquisas, são coisas que provavelmente não são assim. Então quem trabalha com isso, que nem eu, a gente pensa, mas isso não é assim. O que está descrito provavelmente é muito mais complexo. Óbvio que muitas coisas, tudo está sendo pesquisado. Tem muita coisa que está sendo pesquisada e que ainda não está nem no livro. Por quê? Porque ainda é uma coisa que está sob debate. Pode ser que seja assim, pode ser que não seja, tá? Então tem muita coisa para ser descoberta. Muita coisa para ser descoberta. Aliás, a maioria das coisas são para ser descobertas. O que você me perguntou não foi nem isso. O que você me perguntou é se das coisas que tem por aí, a gente já tem os pontos principais já bem esclarecidos. Provavelmente tenha. Provavelmente tenha. Pelo menos hoje a gente consegue contar uma história que começa, como eu comecei aí, com a fecundação e vai até o nascimento, tá? Mas capítulos dessa história muitas vezes vão se modificar e vão se modificar bastante, tá? Tudo bem? Tranquilo? Mais alguma dúvida? Pronto? Chamada.